E aí, meus amigos, tudo bem? Como vocês vão? Hoje vamos falar de um assunto que está sendo muito polêmico, que é a nova regulamentação da terceirização no nosso país. Espero que esse vídeo seja muito proveitoso para vocês e por isso já deixem um curtir e se inscrevam no canal. Vamos ao vídeo. Bom pessoal, desta vez faremos o vídeo em duas partes. Essa primeira parte tratará do assunto mais polêmico, realmente, que é a terceirização. A segunda parte nós trataremos das alterações do contrato de trabalho temporário que essa mesma lei que está prestes a ser sancionada realizou. Então, com relação ao vídeo de hoje, trataremos basicamente do artigo 2º do projeto de lei 4302 de 1998, que provavelmente receberá uma nova numeração assim que ele foi sancionado como lei. Vejam só, eu vou começar respondendo algumas dúvidas básicas, ou seja, essa nova legislação, ela modifica os contratos de trabalho em vigor? Primeira resposta, não. Os contratos de trabalho em vigor, eles devem ser rescindidos caso o empregador queira transformá-los nessa nova modalidade, o que muito dificilmente acontecerá, uma vez que é extremamente oneroso para o trabalhador despedir os empregados que já fazem parte do coração da empresa, para então alocá-los em empresas terceirizadoras de mão de obra e assim recontratá-los. Segunda pergunta, isso vai permitir que eu, que sou empregado, abra uma MEI ou outro tipo de PJ, ou seja, o que eu estou falando é aquele fenômeno conhecido como pejotização, que o empregado abre, entre aspas, uma pessoa jurídica e ele passa a prestar serviços para o empregador retirando os vínculos trabalhistas. Também não. Se não houver alteração das condições de trabalho, o empregador não pode, e essa nova legislação não permite isso. Essa legislação, ela basicamente trata da seguinte situação: empresas, e isso é o conceito do próprio artigo 4º, que a empresa prestadora de serviços a terceiros é a pessoa jurídica de direito privado destinada a prestar a contratante serviços determinados e específicos. Veja só, esse é o conceito. Então significa que é necessário que exista de fato uma pessoa jurídica terceirizadora de mão de obra. Não basta que uma pessoa só abra uma pessoa jurídica. Ou seja, em resumo, a pejotização não está autorizada por essa legislação. Vamos às próximas perguntas. Houve alguma redução de direitos com essa nova legislação? Não, pelo contrário, verificamos que alguns direitos foram elastecidos, que aumentou alguns direitos perto da legislação anterior. A legislação atual, ela é clara em prever que a empresa fornecedora dessa mão de obra terceirizada, ela deverá garantir todos os direitos do trabalhador. E, mais do que isso, na legislação anterior, ou até essa legislação, a empresa tomadora de serviços, aquela que contratava a empresa terceirizadora, ela não tinha responsabilidades, em regra, sobre os débitos trabalhistas e previdenciários da empresa terceirizadora. Agora existe um dispositivo específico tratando dessa responsabilidade. Veja só. O parágrafo 5º do artigo 5º-A tem a seguinte redação: a empresa contratante, que é aquela que está tomando os serviços, é subsidiariamente responsável pelas obrigações trabalhistas referentes ao período em que ocorrer a prestação de serviço. Isso significa que, caso a empresa terceirizadora, a qual o empregado é diretamente vinculado, ela não venha pagar os direitos trabalhistas, esse sujeito poderá recorrer na justiça e essa empresa não pagando esses direitos, a empresa tomadora de serviços responderá subsidiariamente, ou seja, diversamente do que muitos têm divulgado por aí, de que houve uma redução de direitos e de que a empresa tomadora de serviços nunca terá responsabilidade. Pelo contrário, agora a própria legislação prevê a responsabilidade subsidiária da empresa tomadora de serviços. Vamos às outras questões. Em primeiro lugar, uma questão que eu acho que isso serve mais para os empregadores do que para os empregados, que é a seguinte: a legislação não está tão clara nesse aspecto no que se refere à possibilidade de terceirizar a atividade fim. Vou explicar para vocês.
Se nós prestarmos atenção naquilo que eu falei, vocês perceberão que a nova lei ela trata de dois tipos de contrato: o contrato de trabalho temporário e a prestação de serviço terceirizado. Vejam só, no que se refere ao contrato por prazo temporário, existe um parágrafo, um dispositivo legal expresso que poderá haver terceirização ou a contratação por temporário, tanto de atividades meio quanto de atividades fim, ou seja, existe um dispositivo específico autorizando essa terceirização de atividade fim. No que se refere ao tema desse vídeo, que é a terceirização pura e simples, não existe um dispositivo nesse sentido. É muito provável que surjam dois entendimentos, um de que não é possível, em razão do entendimento já sedimentado anterior, outro que é possível, já que o legislador ele não diferenciou nesse caso. Embora ele não tenha sido taxativo, dizendo que é possível a terceirização nesse caso de atividade fim, esse silêncio do legislador significa que ele anuiu, que ele admitiu essa hipótese. Pelos relatórios do próprio projeto de lei, parece ter sido essa a intenção da legislação. No entanto, conhecendo até a Justiça do Trabalho, é provável que surjam esses dois entendimentos, até mesmo para salvar, segundo o entendimento deles, alguns direitos dos trabalhadores. Partindo para o final do nosso comentário, é importante deixar claro que a legislação atual, embora ela preveja essa responsabilidade subsidiária da tomadora de serviço, existe um parágrafo 2º do artigo 4A que é bem claro: não existe vínculo de trabalho entre a empresa que está tomando esses serviços e o empregado da empresa terceirizadora. A redação é a seguinte: não se configura vínculo empregatício entre os trabalhadores ou sócios das empresas prestadoras de serviços, qualquer que seja o seu ramo, e a empresa contratante. Bom, a legislação ainda ela estabelece uma infinidade de requisitos para a empresa que quiser fornecer esse serviço de terceirização, ela tem que cumprir, como provar o cadastro no CNPJ, isso já existia anteriormente, registro na junta comercial, isso também já existia, e ela estabelece um escalonamento de capital social. Pelo que a gente vê na prática, pela nossa experiência, isso não é difícil da empresa cumprir. Por exemplo, a empresa de 1 até 10 empregados terão que ter um capital social mínimo de 10 mil, e empresas com mais de 10 até 20 empregados terão que ter um capital social mínimo de 25 mil reais, e assim por diante, até as empresas com mais de 100 empregados deverão ter um capital social mínimo, até para garantir o pagamento dos direitos do trabalhador, de no mínimo 250 mil reais. Bom, é necessário deixar fixado também que a empresa tomadora de serviços ela não poderá desviar os serviços pelos quais esse empregado foi contratado. É isso que diz o parágrafo 1º do artigo 5º-A. É vedada à contratante, essa que está tomando os serviços, a utilização dos trabalhadores em atividades distintas daquela que foram objeto do contrato com a empresa prestadora de serviços. Por fim, o último aspecto que merece ser mencionado é o seguinte: lembram que eu mencionei que essa lei trata de dois tipos de contrato? No que se refere ao contrato de trabalho temporário, a disposição é uma. No que se refere a esse contrato de trabalho de empresa terceirizada, o parágrafo 4º diz o seguinte: a contratante poderá, veja que diferente do que a gente tratará no vídeo a seguir, em que há uma determinação, aqui há uma facultatividade. A empresa contratante poderá estender ao trabalhador da empresa de prestação de serviços, ou seja, a empresa terceirizadora, o mesmo tratamento médico, ambulatorial e de refeição destinado aos seus empregados existente nas dependências da contratante. Vamos usar um exemplo básico. Segundo esse dispositivo, é faculdade da empresa que toma os serviços permitir que esses empregados terceirizados participem, por exemplo, do refeitório junto com os outros empregados que já são contratados diretamente da empresa. Bom, além disso, a legislação estabelece que o contrato deve ser escrito, que ele deve ser depositado para as autoridades fiscalizadoras que quiserem ter acesso a ele a qualquer momento no ambiente da empresa, ou seja, a legislação ainda estabelece uma infinidade de requisitos. Por ora,
é necessário ainda uma certa cautela, aguardar a sanção presidencial, caso já tenha havido, quando você estiver vendo esse vídeo, aguardar um certo posicionamento, seja da Justiça do Trabalho ou seja alguma regulamentação, uma vez que existe esse ponto polêmico que eu mostrei para vocês, não está taxativo, não está claro se nesse tipo de contrato é permitida a terceirização de atividade fim. Tudo bem? Eu espero que o vídeo tenha sido muito proveitoso para vocês, espero que vocês também assistam a continuação dele. Muito obrigado, se inscrevam no canal, até mais, tchau, tchau.